Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você está no GMT-3, maior canal sobre relojoaria em língua portuguesa no YouTube. Caso seja a sua primeira vez, está chegando agora, clica aí em inscrever-se, seja muito bem-vindo. Não deixa também de dar o seu like, me ajuda bastante. Comenta aqui, joga no comentário qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer relógio que você queira conferir aqui no canal. Sua presença é sempre muito bem-vinda. No vídeo de hoje a gente tem um review e ele é um review um pouco diferente. Não estou trazendo aqui nenhuma máquina nova, nenhum lançamento. Na verdade, você vai conhecer hoje um cinquentão aqui no GMT-3. Você vai conhecer um pouquinho da história de um dos relógios mais sensacionais que existem, o Seiko 6139, que tem aí o apelido de Seiko Pog. Eu já fiz um vídeo contando essa história do Seiko Pog há mais de 4 anos atrás, o link está aqui depois para você conferir, mas na época eu não tinha nem colocado as mãos num Pog, que dirá ter um. Hoje posso dizer, graças a Deus, sou aí o feliz proprietário de um 6139, um Seiko Pog, e vou mostrar para vocês aqui contando um pouco da história desse relógio. Um relógio simplesmente sensacional, que eu gosto bastante dele. É que ele, apesar de ter uma relevância histórica muito grande, ele não é um relógio que custa o que essa relevância histórica a gente costuma ver em outros relógios. É um relógio que você vai encontrar aí na faixa dos seus 3, 4, dependendo do estado dele, um pouco mais. Se estiver detonado, já vi Pog sendo vendido por R$ 1.500. É claro, é um relógio que você vai comprar, mas aí vai precisar recuperá-lo, mas enfim, é um relógio que você encontra aí nessas faixas mais acessíveis de preço. Esse carinha aqui eu comprei do meu amigo Castro, né? Eu mando um grande abraço para o Castro da Think Time e depois mandei para o meu querido outro amigo Gustavo da Watch Rescue, e essa dupla aí fez um trabalho sensacional. O Castro de achar e o Guga de trazer à vida esta belíssima máquina, fez um trabalho de revitalização nesse relógio e você vai conferir aí ao longo do vídeo essas cenas. Ficou um trabalho muito legal. Aos dois meus queridos amigos, muito obrigado. Bom, falar sobre esse relógio, eu gosto dele que ele tem uma relevância histórica dupla, né? Primeiro, ele é o primeiro cronógrafo mecânico automático japonês, isso aí indiscutivelmente. Agora, discutivelmente, né, existe aí essa discussão sobre o primeiro cronógrafo mecânico automático. A gente está falando ali no finalzinho dos anos 60, 1969. Tinha um consórcio de empresas, Breitling, Heuer, Hamilton, outras empresas menores, produzindo, né, lutando ali para produzir o primeiro cronógrafo mecânico automático. Tinha também a Zenith, né, que daí lançou ele primeiro, né, fazendo referência, alusão a ser aí o primeiro cronógrafo mecânico automático, e correndo por fora lá quietinha a Seiko. Por que correndo por fora quietinha? Porque a Zenith mostrou um protótipo, esse consórcio também mostrou um protótipo e 2 meses depois a Seiko já chegou com esse relógio no mercado. Então foi assim realmente uma chegada aí tanto. Na época as informações para sair do Japão levavam muito tempo. Então esse relógio, quando ele foi produzido para o mercado japonês, né? Depois vieram as versões para serem exportadas, mas assim, quando os caras estavam ali na fase dos protótipos, a Seiko já chegou com o relógio no mercado. Então ele tem essa relevância que não cobra por ela, e a segunda relevância é de ter sido aí o primeiro relógio, o primeiro cronógrafo mecânico automático aí para o espaço, daí o apelido de Pog, né? William Pog, ele era um coronel, um exímio piloto, ele veio da Guerra da Coreia, depois ele foi piloto de caça daquele esquadrão de demonstração americana, os Thunderbirds, depois ele entrou para a NASA. Na NASA ele fez parte do projeto Apollo e depois começou a fazer parte do projeto Skylab, aí onde a história dele e a história do Seiko se cruzam. Pog estava esperando chegar o seu Speed, seu Omega Speed Master, a NASA ainda não tinha entregue para ele o seu modelo, e o que ele fez? Ele simplesmente foi na rua e comprou este relógio aqui. Mal sabia ele que estaria trazendo para o 6139 toda essa história, inclusive até nomeando esse modelo
com o sobrenome dele. Ele simplesmente entrou na loja e comprou um Seiko 6139. Ele comprou a título de curiosidade, esse relógio custou para ele $71 em 1973 e ele parcelou em 3 vezes. Ainda a título de curiosidade, um Rolex Daytona no mesmo ano custava aproximadamente $380. Se nós fizermos uma conversão, né, claro, a título de curiosidade, que não leva em consideração as valorizações atribuídas à marca, se a gente pegar um Daytona hoje que custa ali R$110 mil, seria mais ou menos equivalente a dizer que esse Pog, quando ele foi comprado, valia ali R$28 mil, né? Então, assim, só fazendo uma conversão de curiosidade. Enfim, quando o Pog comprou esse relógio, ele começou a utilizar muito, ele usava bastante esse relógio para fazer as medições, aferições de tempo de queima de foguete, aferições de tempo de consumo de combustível, então era o relógio do dia a dia do Pog. E uma curiosidade, quando chegou o Speed dele, ele, ao invés de aposentar o Seiko, na verdade ele começou a utilizar os 2 relógios, tamanha era a familiarização do Pog com o seu 6139. Realmente era um relógio querido para ele, não só querido, como também muito preciso. Inclusive, a precisão desse modelo foi uma das características que a Seiko enalteceu quando esse relógio foi usado ali como uma referência nos jogos de verão, nos jogos de inverno de Tóquio. Tinha uma propaganda, essa aí que você está conferindo, da Seiko, revelando ela ser a cronometrista oficial desse evento, e aí um belo 6139 amarelão aparecendo. Pog, né, o Seiko Pog começou a fazer bastante sucesso há pouco tempo atrás, ao ser descoberto que ele teria sido, né, o primeiro relógio aí para o espaço, cronógrafo mecânico automático aí para o espaço, porque um colecionador de relógio viu essa foto que você está conferindo aí do Pog usando lá no Skylab, lá no espaço, usando esse relógio. Ele ficou curioso, mandou uma carta para o Pog perguntando, por acaso, seria esse 6139? Aí ele falou, não, exatamente, esse relógio que eu tinha, que eu utilizava, inclusive eu ainda acho que eu ainda tenho ele aí. Esse relógio, para você ter uma ideia, foi colocado para leilão em 2008 e foi leiloado por $6 mil. Hoje, com certeza, seria leiloado por um valor bem maior, já que a gente está vendo aí relógios serem leiloados a valores estratosféricos. Quero saber o que você achou dessa curiosidade, o que você achou dessa máquina. É um relógio que ele não é tão caro, mas você precisa ter bastante atenção, porque existem pessoas que pegam outros modelos, né? O 6139, quando ele foi lançado, ele tinha azul, amarelo e prata. Algumas pessoas pegam de outras cores e substituem o mostrador, né? O que acaba aí, é claro, não deixando o relógio totalmente original. Mas é difícil de você conseguir encontrar o relógio 100% original. Então é assim, um cuidado que você precisa ter, embora eu ache o azul também muito bonito, que inclusive tem, né, o apelido de Blue Pog, e tem o prata, que é muito mais difícil de você ver. Agora a gente faz um pequeno parêntese na história do Seiko Pog e a gente vai conferir o relógio em si. Nós temos aqui um relógio com 41 milímetros de largura. Na distância entre os pinos, o nosso amiguinho aqui tem 46 milímetros e de pulseira ele tem 19. Essa pulseira aqui ela é em aço estampado, com elos aqui no padrão H, né? Nós temos aqui um relógio todo em aço inox, tampa aqui em acrílico. Esse bezel Pepsi, eu não quis restaurá-lo, quis deixar nas condições originais para deixar um pouco da personalidade do relógio, né? Tem esse tom de amarelo aqui bem vivo. As características do relógio, ele tem um contador aqui de 30 minutos e aqui é o ponteiro de segundos do relógio. Ele não tem o ponteiro tradicional de segundos, né? Esse ponteiro aqui faz parte do contador do cronógrafo. Janela aqui na posição das 3 horas de dia da semana e data. E esse modelo aqui, ele possui os dias da semana em português. Um detalhe bem interessante, né, estético do relógio, é que, por exemplo, ele é difícil de você até ver a coroa aqui, né? Se você olhar ele de cima, a coroa está bem escondida. Isso era uma forma subliminar de dizer, olha, o relógio é automático, você não precisa da corda. Só que é uma característica desse relógio que ela acaba se tornando chata. Esse relógio ele não tem corda manual, ele só é automático. Então toda hora você precisa ficar dando aquela chacoalhada para ele adquirir energia aqui para poder funcionar.
Então, é essa característica aqui da coroa. E outra característica dela, que tradicionalmente, né, a gente precisa puxar a coroa para acertar o dia e data, e nesse carinha aqui a gente precisa apertar. Se você aperta um pouquinho, você muda a data, e se você apertar com um pouquinho mais de força, você muda o dia da semana, e aqui você confere o calendário em português. Outra característica da coroa é que você faz aqui o ajuste do bezel interno para fazer, de repente, uma contagem de minutos. Bem interessante a característica desse relógio. Aqui a gente tem o acionador do crono, né, tradicional, que você para e reseta. Essa aqui são algumas características do Seiko Poggi. Essa foi a curiosidade que você acabou de conferir aqui no GMT-3. Quero saber muito o que você achou, se você achou esse relógio legal, se você não gostou, se você teria, se você não teria. Coloca aí no campo de comentários. Curiosidade mega rápida aqui no GMT-3. E é isso aí, um grande abraço. Que Deus possa abençoá-lo sempre, cada vez mais. Não deixe de se inscrever. Confira as nossas pulseiras Trimix, fazendo bastante sucesso. As Trimix aí chegando no mercado com tudo, sempre trazendo novos modelos. O link para você conferir um modelo novo, para você dar uma repaginada no seu relógio, bem no campo de descrições deste vídeo. Um grande abraço, meus queridos amigos. Deus te abençoe. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!